Olá, sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Por Trás da Cena, uma série de conversas sobre a 30ª edição do Porto Alegre em Cena, um projeto que é apresentado pelo Ministério da Cultura e Petrobras. Eu sou Bruna Paulin e hoje eu estou com um convidado especialíssimo aqui, Jan Neguin. Seja Olá, bem-vindo. eu que agradeço. Jan, você é um artista multidisciplinar. Absurdamente multidisciplinar, porque a gente joga Jan Neguin no Google, vem de um tudo. Ele tá no Spotify porque ele tem música lançada, mas ele veio pro festival de teatro, mas ele também deu oficina, mas ontem ele deu canja no ponto de encontro. E é, sem dúvida nenhuma, o artista que tá mais usufruindo da experiência do festival, porque você tá aqui desde o primeiro dia, praticamente. Então, eu queria primeiro ouvir de você como está sendo essa experiência de viver o festival nessa profundidade, porque normalmente eventos como esse a gente tem uma janelinha de tempo super curta, a gente quase não desfruta com esse tempo esticado, assim. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Sim, tem sido muito, muito interessante. Eu acho que também desde o início a minha intenção sempre nos festivais é conseguir também absorver o máximo, né? Porque, primeiramente, porque vindo de Cabo Verde, né? A gente não tem festivais de dança, tem um festival de teatro, mas ainda não tem essas dimensões, né? De você poder ter tantos artistas internacionais. Eu acho que é muito importante também ter essa experiência, né, de conhecer os festivais, conhecer as dinâmicas, porque são aprendizados que eu também quero levar, não é, para construir essa hora dos festivais lá, não é? Então acho que é muito importante fazer parte dessa quase que estar imersivo, residente Bom, assim, é o dentro, artista residente dessa edição, não sim, temos dúvida exato. nenhuma. E então acho que isso é legal, porque aí dá uma, você pode criar vínculo, vai criar mais vínculos, também assiste espetáculos e sai com uma verdadeira propriedade para falar de o Porto Alegre Cena é assim, sabe? Sim. E também acho que é muito importante para seguir a linha curatorial, né, do festival, entender como é que o festival pensa, o que é que o festival programa, e isso tudo é muito importante e muito enriquecedor, né? Você assistiu todos os espetáculos, imagino eu, quase todos? É, exceto o primeiro, que eu cheguei no dia na hora. Sim, você Sim, chegou no segundo dia. E certo. como é que tá sendo essa experiência como espectador, além de participante? Eu costumo falar que eu gosto de ser artista porque eu gosto de ver, né? Não sei, acho que se calhar todos os artistas têm essa sensação de a gente quer ser porque a gente vê coisas que nos inspiram pra gente, ou nossa, que eu queria estar lá fazendo também, ou nossa, que espetáculo interessante, né? Então é muito rico, não é? Porque você vê, tem diferentes propostas, né? E então é sempre uma aula também, não é? E a gente que faz artes cênicas também tem um olhar um pouco diferente, acho que de um público comum, porque a gente consegue perceber coisas e talvez um olhar também mais técnico para certas questões, a gente tá lá, A gente não a- relaxa não tanto. relaxa Esse tanto. é um grande problema para Sim, mim, assim, é, entrar, comprar aquela ideia e é. embarcar numa viagem, eu demoro um pouco, porque eu fico assim, ai, gente, eu tô vendo um pedaço do cenário que tá aparecendo na coxia. É. A peruca da atriz não tá bem colada, vai cair da cabeça. Eu sou essa pessoa, eu demoro para desligar e embarcar. Sim, sim. E ao mesmo tempo também é legal quando o espetáculo consegue nos capturar a ponto de a gente não tá pensando, né? Eu acho que aí eu acho que é quando é bom. É, quando realmente, uau, a gente tá vivendo, tá presente, né? E aí todos os fatores técnicos estão concorrendo para que a experiência sensorial ela seja vivida na sua máxima potência, que é o que a gente quer, a arte da presença, né? As artes cênicas. Sim. Então, quando você está prestando atenção demais também, ou as coisas estão se revelando, significa que o que não aconteceu aqui nesse festival. Eu acho que os espetáculos são muito bons nesse sentido de serem bons espetáculos, né? Espetáculos que realmente têm, têm força, né? Assim, aí depois, claro, depende dos nossos gostos, né? Claro. Assim, vai sentir afinidade com uma certa estética, mas eu acho que é importante ver. E eu acho que a programação também tá muito diversa, tá muito eclética, com espetáculos muito diferentes. Não se encontra. E que ao mesmo tempo acabam também por partilhar algumas questões comuns, não é? A gente percebeu aqui muito uma presença da questão
da decolonialidade, a questão também de trazer narrativas que são narrativas periféricas, subalternas, mas a gente tem um musical com pessoas trans, aí você tem história de corpos negros, de pessoas racializadas, então isso é muito importante, né? E também de ter, engraçadamente, uma programação que não tem é, muita presença do Ocidente e da Europa, e eu fiquei muito contente com isso, né? Porque a tendência é a gente, na maior parte dos festivais, tem um número muito grande. E significa que está havendo aqui um movimento também de procurar as relações sul-sul, né? Valorizar essas narrativas. Eu acho isso muito legal, da parte do festival mesmo. É, não, tá uma programação que dá gosto de ver. É, sim, sim. Aquela coisa de assim, fizemos o tema de casa, buscamos, realmente fomos atrás. Sim. Qual dessas experiências cênicas que você passou nesses últimos dias que mais impactaram você? Então, não sei. Os espetáculos acho que me tocaram em lugares muito diferentes. Eu acho que, de alguma forma, eu fui muito impactado pelo da Brenda Lee, no sentido de. Porque eu cresci vendo musicais, eu acho que eu quis ser intérprete por causa de musicais. O meu sonho era estar na Broadway quando eu era Ah, no. eu imaginei, porque parece que a música é uma coisa importante pra você. Sim, sim. Aí então eu cresci com esse imaginário. Eu queria ser ator, porque lá você canta, você dança, você interpreta, então parecia que era um lugar assim muito bacana pra eu estar, não é? Hoje em dia já não quero mais, mas na altura era. Mas de alguma forma você faz o seu musical, não é pelo menos não é um formato. Sim, sim, exatamente. Mas pronto, mas com essa estética, as referências a gente já sabe, é Broadway, é um grande musical, mainstream, que é muito bacana o que eles fazem, uma grande produção. Mas lá me emocionou muito porque primeiro porque eu tive uma experiência o ano passado de ver um espetáculo na Broadway mesmo, ou seja, realizei um sonho. Sim. E é tudo aquilo, é uma máquina de incrível de cenários que saem do chão, tecnicamente super extasiante. Mas lá está as narrativas, não é? Quem está contando. E quando você vê uma produção que tem, sei lá, o 10º do orçamento que eles têm, Sim. mas com aquela força, com aqueles corpos, com aquela história. E acho que a minha emotividade, eu me conectei com isso, né? Ou seja, já que o quão importante, né? É, é, é ter também essas pessoas contando as suas histórias e acho que a vibração foi uma coisa o público, você sentir essa energia. Eu acho que isso é o que isso é o que um espetáculo que a gente quer, né? Exatamente. É, a gente quer Ah, e a sentir. potência de ver 6 corpos trans em cena, porque infelizmente ainda não é algo costumeiro, Sim, né? sim. Uhum. Ainda é algo surpreendente. No espaço onde foi colocado o espetáculo, no Teatro São Pedro, né? Um palco grandioso, formal, convencional, tradicional. Então, acho que tem muitas camadas que provocam a gente num lugar de emoção, assim, de entender a dimensão e a importância que é Sim, colocar aqueles corpos naquele palco. sem E eu já dúvida. começo a ficar emocionada, já começo a chorar. É, Daí exato. dentro de mim, é assim. E foi assim que eu me senti o tempo todo. Não, gente, foi uma choradeira louca. Quem não saiu desidratado de Brenda Sim, Lee está com algum problema. exatamente. Exato. Bom, vamos falar sobre Tia Beta. Eu tô Certo. muito Nossa, você é a curiosa. primeira pessoa que fala o nome corretamente. Eu fiz meu tema, meu filho. Ah, boa. Mas a primeira vez que a gente fez uma reunião sobre a programação e eu não tinha visto ainda Uhum. por escrito só a versão código, vamos dizer assim. E Sim. eu pensei, é um espetáculo para pessoas jovens. Só os jovens vão entender essa linguagem aqui. Não. Mas o que eu mais gostei é saber que existem significados diferentes para essa mesma palavra. E Certo. eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, Chabeta, ele é um nome crioulo, da língua cabo-verdiana, crioulo, e é um nome que se dá a duas coisas diferentes que fazem parte do batuco. O batuque é um gênero de música e de dança que tem origem, a gente acredita que veio desde o tempo da ocupação, porque Cabo Verde se diz, há vários mitos, mas que era eles não eram habitadas, né?
não há um consenso, mas a gente, Sim. pronto, historicamente disputa essas questões. Mas então, ou seja, e também era um lugar de passagem das caravelas, tanto quando vinham do tráfico da África para vir para o Brasil e também para vir para a Europa. Uhum. Então, a gente tem esse encontro das várias, né, Das várias sim, correntes. das várias correntes. E então acho que parece que o batuque ele vem desse lugar, ele vai se construindo também ao mesmo tempo que a própria povo cabo-verdiano vai se formando, mas é uma cultura que vai ser desenvolvida no interior, numa zona, na ruralidade, e vai ser organizada por mulheres. As mulheres vão ser as batucadeiras. E as batucadeiras, elas se organizam no terreiro, e aí é uma coisa de união de mulheres que tem uma energia circular e vão fazendo esses cânticos que tem um lado meio profético, meio crítica social, ritualístico. E nesse momento existe um instrumento que vai ser construído, que é a tchabeta, que é um objeto de madeira forrado com napa, que vai ser um instrumento de percussão, que elas vão colocar no meio das pernas para tocar, fazer o batuco. E dentro do batuco, isso tem quatro, é composto por quatro elementos. É o pam-pam, a rapicada, tchabeta e tem mais um que eu já esqueci o nome. Mas então o tchabeta é um dos ritmos. E é o ritmo que marca, digamos, o tempo do batuco. É. Uhum. Então isso é uma das partes. Mas também é o momento, a gente fala o ponto G, porque porque normalmente a música vai ganhando uma progressão e tem um ápice, que é o momento que uma das batucadeiras, ou várias, ou a solista, porque é uma solista, ela vai ocupar a roda, vai para o centro para fazer um movimento que a gente chama dar cotorno, que é mexer as ancas muito rapidamente. E esse momento, normalmente, a gente fala rapica chabeta, que é faz com mais força. Então, aquilo há um ápice de energia, então, o Tchabeta também é o momento alto, que é o momento em que todos esses sons estão. Que cada batucadeira toca e ganha um ponto mais forte, e também é mais rápido, é mais intenso, é mais furioso, e pronto. Então tem essas duas coisas: é o instrumento, mas também é o É o ponto. grande É o momento. grande momento. E também, nesse caso do espetáculo em si, é o nome da nave que a gente vai estar lá. Então, tem essas três coisas. Sim, ainda é um espetáculo cheio de surpresas que a gente não pode ficar falando muito, mas a gente também quer Sim, falar sobre. exato. Mas aí a minha pergunta pra você é: por que a escolha de uma personagem feminina e de Ok. referências femininas tão fortes? É. Pois então, eu não acho que a minha personagem ela é feminina. Ah, ela é a É, gênera. certo. Eu acho que ela tá nesse lugar de colocar essa questão, porque eu tenho trabalhado muito sobre a questão do gênero, tentando trazer, porque eu não gosto muito de caixinhas, mas eu acho que é uma caixinha que eu até não me importo de carregar, que é essa definição de um afrofuturismo queer, Uhum. que é poder, através dessa ideia de pensar as narrativas africanas, afrocentradas, eh, de potência futura, ou seja, de criar imaginários, novos imaginários, de a gente ficcionar, mas pensar isso dentro de um movimento de cortar com as categorias estabelecidas hegemônicas, né? E para mim, a minha vibe queer é essa, ou seja, os corpos não precisam estar presos a códigos, elas podem transitar e a gente pode brincar de ser várias coisas. Mas é claro que isso também coloca uma segunda questão, que é a gente sabe que é importante que a gente entenda os lugares, né? Que, por exemplo, corpos femininos, corpos trans precisam de contar suas histórias e precisam de ter, né? Ou seja, toda essa discussão de o tal lugar de fala, né? Uhum. Então, para mim, é muito importante que eu fico pensando nisso, né? Porque como é que eu, um homem, que me identifico, né, como homem, vou falar de uma cultura que é feita por mulheres, ahm, do meu lugar, não é? Então, para mim, faz sentido por legitimamente
eu me considerar essa pessoa queer que tá nesse lugar e venho produzindo isso. E porque eu acho que aquilo que se propõe é uma categoria que ultrapassa a marca do gênero enquanto identidade, vai para o gênero da estética e vai para um lugar de, inclusive, colocar toda essa discussão em constante conflito, em tensão. Porque você tem um corpo que vai para uma outra categoria. Além de discutir o gênero, discute a questão de é humano ou não é Sim, humano. ainda tem essa É, outra sim, camada. exatamente. Então é isso. Eu acho que pensar como é que a gente lê aquele corpo, né? Porque ao mesmo tempo que tem toda uma caracterização que parece que é feminina, mas depois tem, por exemplo, a voz que fala não é. Aí, então, é o tempo todo nesse lugar, numa, eu acho que não é, nem é dualidade, são várias São várias possibilidades. possibilidades e dimensões. Sim, eu acho que é esse, e que ajuda um pouco também, acho, pra gente discutir tudo isso, né? Pensar sobre essa. E pra mim foi muito importante, porque eu pensei, nossa, eu vou estar estudando um gênero que é feminino, que tem essa questão, mas ao mesmo tempo eu acho que o feminino, para mim, ele surge no lugar também de consciência, como homem, né? Eu preciso de alguma forma também, de trazer, de contar, de falar mais sobre esse lugar, e também despertar nas pessoas como é que, como é que o feminino, ele é uma energia que tá em todos nós, né? Sim. Então, não é? E o que a gente considera feminino, o que não é, por que que você lê aquela pessoa como uma mulher? Por que que eu, assim como eu tô, não sou uma mulher também, não é? Como é que Você esses. pode ser o que você quiser, fica à Certo, vontade. é isso, exatamente. Então, eu acho que o alien, o corpo não humano, ele já é uma proposta que rasga, aí a gente já vai para uma outra dimensão. Então, eu gosto desse lugar, porque aí muitas pessoas perguntam, mas você não acha que isso é um lugar seguro? Ou seja, que é uma espécie de parece que eu não quero estar no debate e vou para um outro lugar. Eu acho que não. Eu acho que é um lugar de novo. É um novo lugar. Uma outra É uma outra possibilidade. possibilidade. Que, inclusive, já é uma possibilidade que a gente tem que considerar, porque é cada vez mais real. E tem sido ao longo do tempo. A gente já é mais do que biológico. A gente já usa óculos, já usa aparelho, Não, já gente, inteligência tem artificial. artificial, mas mesmo em termos de corpo, a gente já tem aparelho, já Ah, usa, sim, já se né? alterou. Completamente. Aliás, a próprio consumo de medicamentos é alteração biológica, né? Aí Os veio procedimentos associamentos estéticos, tudo estéticos. isso, né? A gente. Mas, gente, cortar o cabelo, se maquiar, tudo isso é Sério? alterar a própria figura. Sim, então por que é tão espantoso, né? A gente pensar que a gente vai usar próteses de máquina e que vai ver esse ciborgue, né? Que é pensar isso e pensar que quando eu me coloco nesse lugar, eu quero talvez apontar que não mais, que talvez esses gêneros não mais vão importar, não mais a gente vai ter que olhar para saber se é homem ou se é mulher, vai ser outra categoria e a gente vai relacionar com as pessoas e esse E em pelo que elas si, porque são. elas são e não por um gênero. Eu acho que é por aí, muito menos porque não é um lugar confortável de não querer estar fazendo luta política, mas é precisamente ultrapassar isso. Muito É. bom. É um espetáculo bem sensorial, pelo que a gente consegue prever. Sem Uhum. contar muito, é difícil uma Sim. entrevista que não dá para dar muito spoiler. Sei. Tia Beta já esteve em outros lugares além de Cabo Verde, outros palcos pelo mundo? Então, já esteve em Barcelona, e ainda tá agora Agora aqui. agora aqui, sim, vai para outros lugares, mas estou iniciando agora uma E turnê. como é que foi a reação do público em Cabo Verde e na Espanha? Então, completamente diferente, né? Porque toca de forma diferente. Eu tenho uma versão em inglês do espetáculo, que eu fiz uma versão em português, e uma versão em crioulo também, porque em Cabo Verde eu falo crioulo, e em inglês. Gente, é trilingue o espetáculo. É, Com licença. ou seja, mas aqui não se preocupe, vai ser em português. Mas essa questão da língua, eu sinto que não modifica muito, mas eu achei que seria importante não ter legenda porque
é uma relação diferente. E eu preferi que. E Ter, outros estímulos vão ser colocados em jogo, né? sim, Para além só do visual. certo. E fazer fora é sempre. Porque é como se as pessoas que não conhecem nada, não é assim, ou seja, que nunca ouviu falar de batuque, que nunca ouviu nada, vão ter uma outra leitura. Isso é muito bom pra mim, porque aí também acho que também é uma introdução, uma forma de levar as pessoas para querer saber mais, né? E também eu acho que e para as pessoas que já conhecem, há esse lugar de é isso, mas não é isso. O que é uma leitura de. Porque não é o Batuco que tá lá, não é? Uma outra proposta a partir do Batuco. Então, aí quem conhece as referências musicais, os estímulos, consegue, essa é tal música, ou é tal questão, mas ele tá levando para um outro caminho. E todo espetáculo também, ele em si é um jogo. As pessoas vão participar. Então há vários. É um jogo, então há uma. Você tem que jogar, tem que entrar do jogo. E nunca. Assim como a dança, assim como uma roda de Sim, música, ela sim. só existe. Eu gosto de dizer sempre isso: a roda de samba ela só existe porque existe a interação de quem está em torno dos músicos naquele Certo, momento. sim. Tudo é jogo. As pessoas Sim. entram na ideia do jogo como se assim, eu vou ter que Aham. entrar em cena e dar um texto. Não, gente. Mas Certo. é participar e Sim. interagir com quem está provocando. Certo. E por isso que, de certa forma, também a gente mantém essa estrutura do circo, Uhum. que as pessoas estão dentro, e elas estão dentro, elas fazem parte, né? Não é uma coisa de espectador passivo, que você tá Sim. distante e tal, Quarta parede. lá você é o tempo todo imersivo. Eu acho que uma das coisas também bacanas do espetáculo que eu gosto é que as pessoas nunca sabem o que vai, é sempre uma tensão de nossa, vai acontecer alguma coisa aqui, eu não tô sabendo o que vai acontecer. Há sempre uma iminência de que vai acontecer alguma coisa, porque desde o início você tá ativado para um lugar de tentar uma tensão redobrada, porque. Pronto, eu não posso revelar, exato. Exato. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Então, para a gente encerrar, Dia, eu gostaria que você falasse um pouquinho do que foi mais surpreendente dessa experiência até aqui. A gente ainda não pode falar de como foram as apresentações, mas assim, até este momento, né, da sua experiência como espectador do festival, como participante, né, como foi ministrar um curso, como foi ontem se apresentar como performer da música e não, né, numa sala de teatro. O que foi mais surpreendente dessa estada aqui? Difícil dizer, né? Experiências tão diferentes. Ahn, Pronto, eu posso partilhar. As oficinas foram duas completamente distintas. Trabalhar com o público escolar, 30 crianças, 30 adolescentes, aquela fase que a gente já sabe. E aí, para uma linguagem nova para eles, porque eles não conheciam, também não dançavam, então aí você também percebe essa questão do quando você é professor, por muito que você tenha um plano para sua aula, você tem que estar disponível para seguir outro caminho, que foi o que eu fiz. Comecei com uma proposta, disse, não vai ser isso, a gente vai por outro lugar, que acabou por ser muito mais E bacana. essa é a vantagem de ser um artista da performance e tá Sim. pronto pro improviso. Sim. Eu acho que também, sobretudo, também você se educar que a gente se doa, não é? A gente, quando tá nesse lugar de formador e de. Eu acho que só tem força e potência se você tá generosamente querendo partilhar algo. Porque às vezes a gente sabe que há muitas aulas que você vai que parece que o professor tá lá pra ele ir dançar ou tá lá Uhum. pra ele curtir a cena dele, não tanto pra passar e pra saber. A gente teve na escola, né? A gente teve muitas pessoas que vão lá ditar a matéria e você não tá aprendendo nada, mas eu acho que não vale a pena isso. Eu tô só contra isso. Eu acho que tem que ser freiriano mesmo, é participativo. E aí então, também gostei muito da oficina do workshop Afrotecnofagias, porque também foi assim, uma imersão dentro do meu processo criativo, e explicando como é que eu penso, como é que foi construindo o meu caminho até Tia Beta, por exemplo. Porque Tchabeta é o terceiro espetáculo de uma trilogia, né? Certo. E aí também foi muito bacana, porque estavam pessoas assim muito ávidas e interessadas, e foi super legal.
Agora com a apresentação, acho que vai ser outra experiência, mas eu acho que, sobretudo, são esses momentos também pré, pré e pós-espetáculo. É bacana estar assim próximo da produção. São muito, 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 muito generosos e queridos. É uma produção muito, muito próxima também. Eu acho que às vezes a gente. Estão sempre com muitas coisas, mas sempre disponíveis. Tem o Bruno, que tá aqui com a Que gente. virou teu melhor amigo. É, e então, muito, muito atencioso e muito. Eu acho que isso é muito. A parte humana é tudo. A gente vai com isso, vai com as pessoas, com o que fica dessas relações. Então, pra mim, é rico. Eu tô saindo daqui, assim, acrescentado mesmo. Ai, que bom. E a gente Uhum. muito feliz com a tua estada aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Volte sempre. Muito obrigado também Pra... por me receber aqui. Ai, eu quero te visitar agora no Cabo Verde, porque agora eu tô louca pra ver essa roda de batuque lá. Ah, incrível! Vai. Boa. Obrigada e merda. Tô Thank you. lá, tô lá domingo pra te assistir, curiosíssima. Ah, Muito ótimo. obrigada. Obrigado. Essa foi uma edição de Por Trás da Cena, uma série de conversas sobre a 30ª edição do Porto Alegre em Cena, que é apresentado pelo Ministério da Cultura, Prefeitura Municipal de Porto Alegre e Petrobras, com patrocínio master de BB Asset, patrocínio Itaú e Zafari. A coordenação e produção são da Voz Cultural e a realização é da Prefeitura de Porto Alegre, PUC-RS, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. E até a próxima.